né? Quando você sonha com uma pessoa atraente, né? Fisicamente, mentalmente, ela traz aquela sensação de acolhimento, de que é uma coisa exagerada, não é aquela coisa fraterna, né? Que você, quando você sonha, por exemplo, com um preto velho, ou com uma entidade dessas egrégoras, né? Que traz essa coisa acolhedora, mas você sente uma atração, que muitas vezes a pessoa confunde a atração com amor, tá emanando amor, tá passando amor, e não é, porque, como eu falei, o ser humano, de forma inata, ele nasce com a necessidade de um salvador. Isso faz parte do jogo de controle da criação genética, epigenética da humana. Então, ele amplifica todos esses padrões no encarnado e vai reprogramando o tempo inteiro nela, em desdobramentos, porque quando ele faz esse contato no sonho, ele já cria um cordão, que é um elo. Então, a partir que ele tem esse elo, ele vai sempre passando informações no seu inconsciente, no seu pré-consciente, ativando ela no consciente. Então, gera, que eu denomino de máquina do vício. Então, é o prazer, dor, totalmente intercalados. Então, dão picos de prazer e logo depois pequenas dores ali, desconforto, frio, sensação mesclada de abandono e acolhimento. Às vezes você fica nessa briga interna o tempo inteiro. E fora que as próprias mídias, a, a, a nossa sociedade como um todo está cada dia mais perdida emocionalmente e mentalmente, porque existe um jogo complexo dentro disso tudo aí. Então, esses coletores, eles são muito importantes. É como se fosse uma colmeia mesmo, ou um formigueiro, né? Os operários fazem um trabalho ali de coletar as informações, coletar o alimento. Então, os coletores dessas fábricas, são fábricas gigantes, tá, gente? Não é coisa pequena, é uma arquitetura e são divididas em setores essas fábricas, né? Então, estou tratando o setor onde eles atuam com os íncubos e súcubos, né? Porque muitas pessoas falam das fábricas de Umbral, que desdobrou, fez isso, e são fábricas totalmente protegidas, são locais com difícil acesso. Se você for pego invadindo aquilo ali, não vai ser uma situação bonita e fácil de você sair. Então, eu digo que destruir uma pessoa desdobrada, falar que fez, é uma crença complicada. Então, esses coletores, eles vão criar os rótulos ali, reprogramando o inconsciente, o pré-consciente da pessoa todo, para isso passar para a personalidade dela, que é o ego aqui. Então, fica repetindo no inconsciente frases, ideias que grudam. Um exemplo disso são as músicas de baixa vibração. Muitas músicas que possuem linguagens totalmente sexuais, eles atuam nessa egrégora de frase, ideia que gruda, sou posse dele, sou dele, ela é minha, tá? Então, aí vem, aí geralmente, isso quando eu falei das músicas, né? Agora voltando, ele passa o padrão de que você, no inconsciente, tá? Uma pessoa que não vai ter nem sempre ela vai ter a consciência dessa informação, mas ela vai ter a sensação de que eu já vi casos de pessoas, né, dentro do meu trabalho aqui, que elas tinham relações com os mentores, por exemplo, porque o mentor era, porque o que acontece?
Isso eu já expliquei uma vez, mas vou explicar de novo. Os mentores, eles precisam de um registro. Sem um registro, ele não tem autorização de ser mentor. Porém, alguns seres se apresentam como mentores. Muitos deles são pessoas ligadas ao nosso passado. Então, pode vir um obsessor, certo? Te induzir de forma errada, como pode vir um relacionamento obsessivo. Então, pode aparecer um relacionamento obsessivo dentro dessa questão de mentoria aí. Eu já peguei muitos casos que onde eu fui mexer, a pessoa sentiu falta daquela pessoa e desistiu até de resolver, porque queria permanecer com aquela pessoa próximo dela. Então, assim, os coletores das fábricas, das cidades ali, da parte, né, sexual da coisa, eles passam aquela informação para a pessoa voltada no eu pertenço a alguém, depois eu não mereço, só presto para tal coisa. Então, ciúme e amor, ódio e compaixão, tipo, tudo mesclado. Geralmente, as pessoas que possuem ciúme excessivo, né, descontrolado, ou questões até como borderline, geralmente essas entidades, os íncubos e os súcubos, estão muito interligadas a elas. Geralmente existem muitos cordões de íncubos e súcubos, porque dentro das vidas passadas você gera muitos cordões, né? Então você pode ter conexão com uma pessoa que nasceu na Austrália e você está aqui no Brasil, mas aí uma memória da vida passada sua se encontra com essa pessoa da Austrália. Então, da mesma forma, uma memória, uma vida passada sua pode estar ligada a um íncubos e súcubos, mas a sua personalidade atual hoje, não. Mas mesmo assim ela vai afetar, porque tem que resolver essa vida passada que tem essas conexões. Então, uma pessoa pode ter 300 cordões com essas entidades e o que ela é hoje, a identidade dela hoje, não ter. Certo? Então, assim, eles ficam, essas informações, elas ficam como marcas que voltam e meia, eles vão sempre reinstalando o padrão. Então, esses coletores, quando eles começam a atacar as pessoas, eles reinstalam e fazem backups o tempo inteiro dentro daquela conexão do desdobramento que eu mencionei ali, que foi a questão da Ana, mas pode ser do João, do Francisco, da Carla. Então, eles atuam nos dois polos para fechar a armadilha, certo? Os coletores, que é o amor e a raiva, certo? Um exemplo. Então, eles criam um lado ligado como se fosse um imã dentro da empatia e acolhimento exagerados. Então, faz a pessoa se entregar, ela acreditar que aquilo vai ser benéfico. Isso eu estou falando de uma manipulação psicológica nível master, nível ômega, tipo, coisa top. Aí vem o gancho, que é o domínio, certo? Então, entra o desejo e o controle de forma intensa, que trava a pessoa dentro desse ciclo. Quando eles conseguem instalar o programa do desejo e do controle, e eles percebem que esse programa entrou, o programa está feito. Então, eles vão sincronizando tudo no mesmo ritmo, sempre. Eles sincronizam o ritmo do alvo, o ritmo da vítima, que está dentro da aura e do seu sono, dentro do ritmo dele. Então, você pode ficar sem conseguir dormir até 2 da manhã, ou o sono só vem 8 da manhã. Quantas pessoas começam do nada a trocar o dia pela noite, começam a ter insônia, começam a esquecer um pouco dos seus sonhos, certo? Então, eles colocam a pessoa dentro do ritmo, porque cada um tem uma forma de atacar. Ele analisa os coletores. Eles analisam o alvo através da leitura áurica, através do desdobramento, ele segue as pessoas desdobradas. De repente, você dorme e vai na rua ali, tipo, porque geralmente você se desdobra e anda por aqui, né?
Você vai ali na padaria desdobrado, aí, né, beleza, pá, de repente você foi ali, porque tudo aqui é uma cópia, só não é tão bonito como aqui, embora isso aqui não seja tão bonito. Porque geralmente a gente se desdobra numa parte mais densa, até porque o nosso perispírito ele está muito ligado a uma cópia do corpo, né? Então ele cria, persegue a pessoa, segue a pessoa, analisa tudo, consegue adentrar nas memórias dela, das vidas passadas e da vida atual. Então ele cria tudo para que a pessoa entre no ritmo dele. Então, se isso deu certo, quando ele percebe que essa informação dá certo, o contato, cola e a leitura, os scripts que ele criou, fixou na pessoa, ele vai, introduz o ritmo dele. Agora, quando acontece do ataque dele, da tentativa de possuir a parte da pessoa emotiva, né, ligada a relacionamentos ali, porque o intuito do ataque é esse, o sono da pessoa geralmente fica picado, certo? Fica picadinho assim. A pessoa dorme, acorda, fica, tipo, o que está acontecendo? Então, isso é um sinal de que o contato, não só desses seres, mas como o tema, é íncubos e súcubos, então eu vou tratar. Então, um ícubo e um súcubo, que esse cara, ele não é um ícubo e um súcubo, ele é um coletor, ele trabalha para que esses seres sejam criados. Então, um contato, quando não é fixado, a pessoa fica com sono cortado, tipo, não consegue se desdobrar direito, fica sempre dormindo e acordando. Então, ele faz o que, esse coletor? Esse trabalho do coletor das fábricas, ele é muito importante. Por isso que eu falei que a formiga, o operário, é o que traz a comida para o formigueiro, para a abelha que traz o pólen ali, o néctar e as coisas. E, então, ele puxa a pessoa acordada através desse cordão que ele já criou, só que a informação não está fixada ainda, e ele faz reajustes. Então, ele encontra padrões compatíveis para que o cognitivo da pessoa se adeque e aceite com facilidade. Então, ele vai usar sonhos, desejos como um todo, necessidades como um todo, um sonho, de repente, que você é rico, ou que você, sei lá, está fazendo o que você quer da sua vida. Então, vamos lá. A linha de produção e onde esses seres que fazem a coletagem, administram e são donos da fábrica, onde eles vivem, certo? Então, a linha de produção simples dessa fábrica funciona dessa forma. Triagem, eles pegam os dados, leem quais traumas e emoções dominam, certo? E separam em grupos. Traumas semelhantes com traumas semelhantes. Emoções semelhantes com as emoções semelhantes. Depois, eles desmontam a identidade. A pessoa não sabe mais quem ela é quando ela foi capturada. Então, aqui eu já estou na parte onde a pessoa, a Ana, que desencarnou, certo? Eu expliquei a função de cada participante das fábricas, e agora eu vou dar continuidade para onde a pessoa que desencarnou, ela